Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigado aí a todo mundo que está presente, a todos os palestrantes que já passaram por aí. Bom, meu nome é Matheus Cadori, tá? Eu sou gestor de TI da Tecnobox. Na verdade, a Tecnobox é uma empresa nova, tá? Que é uma segmentação da Computec, por isso que deve estar no folder o nome da Computec, inclusive. Que a Computec cresceu demais lá em Porto Alegre e essa parte do cache a gente segmentou e a gente está fazendo então a representação da Appliance, que é uma empresa inglesa. A gente está fazendo essa representação da Appliance no Brasil. Com alguns produtos que estavam carentes no mercado de soluções estáveis e soluções de qualidade. Um deles, o Cashbox, que eu vou apresentar ele e dar uma ênfase maior. Entretanto, eu vou introduzir um outro produto que a gente está começando a comercialização agora no Brasil, que é o DNS Box, que é uma solução de DNS também para alguns provedores, que já está bem difundida aí mundialmente, mas no Brasil ainda a gente não vê muitas soluções profissionais para esses mercados. Então, o título da apresentação é Otimizando a Infraestrutura de Rede com o Cashbox. Eu sou mais da parte mais técnica, vou dar mais essa visão mais técnica do produto. Aqui é um roteiro do que a gente vai só ver, né? Uma apresentação breve da empresa, dos produtos, dos diferenciais, a sessão técnica sobre o cache, análise de desempenho, os modelos e a comercialização, como é efetuada. Bom, eu apresentei já rapidamente, mas a Computec, acho que todo mundo conhece. É uma empresa brasileira, tem 19 anos no mercado, com a sede em Porto Alegre. Basicamente, fabricação de antenas, comercialização de equipamentos para ISPs e também é provedora de internet lá em Porto Alegre e região metropolitana. Então, o Cashbox, que é o produto o qual a Tecnobox está comercializando no Brasil. A Appliance é uma empresa inglesa, tem 13 anos no mercado, sede em Londres, desenvolve o Cashbox, o DNS Box e o VoIP Box. São 3 soluções para ISPs. A gente representa hoje o Cache e o DNS no Brasil. A Appliance atua em 115 países do mundo, tem uma infinidade de produtos nas mais diversos segmentos do mercado, escolas, provedores de internet e corporações, porque não é só ISP que usa o cache, certo? E o DNS e o VoIP também. A Appliance tem 16 mil unidades instaladas em todo o mundo, certo? E a gente gosta de ressaltar bastante que, diferente de algumas outras soluções de cache que tem no Brasil, a Appliances, eles têm muitos engenheiros de software trabalhando realmente no produto. Ou seja, todo dia a gente fala com um técnico diferente, um engenheiro diferente, e que estão lá há muito tempo. Ou seja, eles têm uma equipe muito grande de gente trabalhando nesses produtos. Bom, os produtos, então, são todos appliance, tá? É o software e o hardware integrado. Então, todos eles vocês vão ter essa característica do servidor com o servidor e o software e o hardware integrado. E sempre vai ser essa característica com o software embarcado em flashcards. Ou seja, deu problema no software, qualquer coisa, que é muito raro de ter acontecido. Até então eu não vi algum acontecer, mas vocês podem só trocar o flashcard. E isso também, a utilização do flash, ele ajuda para que você tenha um boot muito mais rápido do equipamento, caso tenha que fazer alguma reinicialização, caso uma queda energética ou algo do gênero. Aqui, então, são alguns clientes da Appliance no mundo, alguns exemplos corporativos do governo, algumas escolas, instituição de ensino, alguns ISPs. Ou seja, vocês podem ver que tem muitos nomes bem conhecidos nessa gama de clientes da Appliance, ou seja, o produto realmente é consolidado, só que não tinha ainda uma representatividade no Brasil e a gente hoje exclusivamente representa eles no Brasil. Alguns diferenciais que a gente pode falar mais específico do Cashbox, então ele é a solução Appliance,
Ou seja, é diferente você ter uma tecnologia desenvolvida, hardware e software integradas. Acho que o pessoal aí que deu palestras anteriores tem essa experiência, o pessoal da Plig, eu vi que desenvolve alguma coisa integrada, sabe a diferença que é quando você tem alguma coisa desenvolvida, o hardware para aquele software e vice-versa. O desenvolvimento é feito todo pela Appliance, a gente faz nível de suporte 1 e 2 no Brasil. A gente tem... os nossos técnicos aqui no Brasil entram em contato diretamente com a Inglaterra, ou seja, o provedor não precisa ter nenhum contato com a Appliance em inglês. É tudo conosco lá na Tecnobox. Suporte 24/7, a gente tem centrais de monitoramento e a gente analisa diversas variáveis. Depois, na parte mais técnica, vocês vão verificar algumas delas. E essas variáveis, muitas vezes, ajudam a, inclusive, manter um serviço de maior qualidade para o nosso provedor final, pois, às vezes, o servidor de DNS dele está apresentando latência, tá? O link dele está apresentando algumas coisas de perda de pacote. A gente sempre entra em contato porque vai interferir no cache, a gente vai entrar em contato com o provedor para ver o que está ocorrendo. Muitos provedores a gente já entrou em contato e até o provedor nem sabia que estava com o DNS muito alto na rede dele, etc., porque ele não tinha uma ferramenta para mensurar isso. E no Cachebox, inclusive, tem uma ferramenta para vocês acompanhar o desempenho do DNS de vocês. Alguns diferenciais a mais, na estabilidade dele, dificilmente você tem algum problema, por ele ser integrado hardware e software, algum problema de hardware ou de software, alguma pane, alguma coisa do gênero. Aumento de link, você tem de 25% a 55% e economia de 20% a 35%. Por que eu destaco economia e aumento de link? Porque são duas coisas totalmente diferentes e algumas soluções de cache utilizam métricas diferenciadas e acabam mostrando para o provedor economia 55%. Isso é bem difícil. Então, só para mostrar que algumas métricas, se não cuidar a métrica que usa de avaliação, isso pode ser uma estratégia comercial que vai pegar vocês por um lado que o produto não está dando de economia realmente, mas é aumento de link. São bem diferentes. Aumento da velocidade de navegação, hoje em dia com as estruturas cada vez maiores e a necessidade de switches, de roteadores cada vez mais potentes, vocês sabem que vocês conseguem entregar para o cliente final uma velocidade enorme. Então, vocês viram também na apresentação do pessoal que apresentou da Juniper, aí, os roteadores de borda cada vez mais eficientes e potentes. Vocês sabem que vocês tendo o conteúdo internamente dentro da rede de vocês vai ser muito mais rápido que vocês buscar externamente, sempre. Então, isso depende muito da infraestrutura de provedores. Cada vez mais provedores migrando da wireless para rede ótica, então vocês vão ter uma largura de banda muito maior na rede interna, o que beneficia vocês ter um produto de cache dentro da rede para dar aquela explosão para o cliente final e para ter aquela qualidade de serviço que pode ser o diferencial entre alguns provedores. O Cachebox também tem a parte de CDNs e pré-caches, que são parte do pré-cache você pode cadastrar antes de um primeiro acesso a um site, alguma feature, alguma característica, vocês podem cadastrar na lista de pré-cache. O cache vai fazer o download desse site previamente, antes de qualquer usuário navegar, ou seja, vocês vão economizar o primeiro acesso, vocês não vão estar sacrificando aquele primeiro usuário de ser um pouquinho mais lento para que os outros tenham uma velocidade maior e, de certa forma, ele vai conseguir guardar já esse conteúdo a priori. E trabalhamos com o conceito de CDN, né? Content Distribution Network, ou Delivery Network, depende da referência bibliográfica. DNS Box, eu acho que todo mundo sabe bem a importância que o DNS tem dentro da rede interna de alguns provedores. Cada dia mais a gente vê em provedores em ascendência dificuldades com manuseio de DNS, com atribuição de zonas, com a parte de atualização de segurança também, relatórios, muitos serviços de DNS foram montados de forma
caseira. O pessoal montou, a empresa foi subindo, foi crescendo, o pessoal montou e desenvolveu uma solução que funciona bem, entretanto não tem tais facilidades, não é uma solução mais profissional. Então esses são alguns destaques aí do DNS Box. Os tempos de boot são mais rápidos, resiliência de hardware. Você tem redundância das suas zonas DNS, porque você pode botar mais que um DNS Box na sua rede interna, ou seja, você pode colocar infraestruturas master e slaves. Balanceamento das requisições para os servidores de DNS podem ser feitas com o DNS Box. Rapidamente a gente chega a uma sessão mais técnica, sobre cache mesmo, que relata mais a parte de implantação. Tá? Como que é feita a implantação do equipamento de cache, que é uma dúvida bem recorrente entre provedores. Como que eu vou fazer isso? É um bicho de 7 cabeças, vou ter que parar tudo? Não. São algumas instalações bem simples e fáceis. A gente trabalha com redirecionamento de tráfego, basicamente em equipamentos de várias fabricantes, então, mas que são resumidos, na grande maioria, nos que estão listados aí. WCCP, protocolo proprietário da Cisco, para fazer redirecionamento por cache, da requisição das portas 80, então, muito simples de configurar, bem prático. A gente trabalha também com FortiGate, a gente já fez instalações em FortiGate, trabalhamos com PBR também, né, com MikroTiks. PBR é a característica também que o Linux do iptables utiliza, então temos também algumas soluções que utilizam. E também trabalhamos com o Cachebox instalado em Bridge. Né? E é interessante salientar que na instalação como Bridge, a gente tem provedores com muito tráfego sobre o cache. Por exemplo, a gente tem versões do X310 que suporta 500 megabits de tráfego HTTP, que utilizam a instalação por Bridge. Esse é um medo porque muitos provedores dizem que vão ter um ponto de falha na rede. Mas no nosso equipamento, nas versões 310, a gente inclui uma placa de bypass, ou seja, mesmo o equipamento estando desligado, essa placa de bypass vai deixar com que todo o tráfego flua normalmente a partir do equipamento, passando pelo equipamento. Okay? Então, esses são os tipos de instalações. O PBR e redirecionamento de tráfego é apresentado nessa figura, uma topologia básica de como ele pode ser colocado na rede. Como vocês podem ver, pode ser colocado um ou mais, podem ser clusterizados. Ou seja, o nosso maior modelo é o 310-500, para 500 megabits de tráfego HTTP. Aí tu vai me perguntar, 500 megabits é o máximo que vocês atendem? Não, eu posso colocar diversos 310 em paralelo com o roteador de borda, que ele vai chegar a ilimitado número de tráfego que queira colocar. Em Bridge, normal. Aí a gente tem o CMC, tá? Que é no nosso monitoramento a gente tem esse equipamento, que também é um produto que a gente comprou da Appliance e tem essa licença no Brasil, que a gente monitora. Aqui é um exemplo que a gente fez um report de todos os provedores que a gente tem instalado o Cachebox, qual as características de acesso principais. Então esse é um exemplo de relatório técnico que a gente pode gerar, mas a gente pode gerar inúmeros reportes através desse centralizador, no qual a gente também faz atualizações, fizemos manutenções através dele, cadastramos redes, qualquer configuração que o provedor necessite, ou atualização na madrugada, ou atualização de alguma CDN, alguma coisa, é feito através desse dispositivo de monitoramento. Aqui são alguns relatórios técnicos que a gente tem dentro do cache, tá? Talvez esteja um pouco pequeno, mas eu acredito que dê para ler. E a gente tem alguns gráficos que mostram algumas das muitas variáveis que a gente monitora de um provedor. Porque hoje o serviço do cache ele trabalha muito no core das redes. Então a gente tem que ter uma responsabilidade bem grande, tecnicamente, porque a gente tem que analisar muitas coisas que não são inerentes ao cache, mas que muitas vezes podem ocorrer de dar algum tipo de problema, e assim o cliente ficando com uma conexão um pouco mais lenta. A gente tem aumento de banda,
tempos de serviços, vocês podem ver que tem a DNS, vocês podem ver que tem a parte de HTTP, ou seja, é muito difícil tu achar uma ferramenta na qual ela está dizendo qual é a média em milissegundos que você está dando de acesso ao usuário final HTTP. Então, nessa ferramenta você consegue monitorar exatamente o quantos milissegundos você está entregando, numa média, obviamente, você está entregando para o seu cliente final o tráfego HTTP, o tráfego que está vindo do cache, o que não está vindo do cache, através desse gráfico aqui. Através desses gráficos também vocês podem ver a economia real em todos os momentos de um dia. Vocês podem ver que esse gráfico ele é totalmente realístico. Todos os nossos gráficos, eu gosto de salientar isso, porque esses gráficos são totalmente realísticos. Você pode tentar conferir com qualquer microchip, com qualquer Cisco, com qualquer equipamento, vai dar exatamente o que está entrando, o que está saindo no equipamento e o que ele está te dando de economia. Sem mascaramento nenhum. Às vezes os provedores ligam e dizem: por que a solução de vocês dá tanto por cento, a outra dá tanto por cento, maior talvez. Mas não, a nossa solução é muito transparente e os gráficos são bem realísticos. Aqui é um exemplo das CDNs que eu citei, certo? Ou seja, vocês podem ter a facilidade de desligar e ligar uma CDN, tá, através desses botões de liga e desliga aqui, e o Cachebox vai parar de agir naquele determinado domínio, certo? Ou seja, num ForShare você pode desabilitar simplesmente através desse botão e o Cachebox vai passar a partir daí, deixar o conteúdo fluir normalmente sem passar pelo cache. Tô com uma dúvida, não sei se é no cache ou não. Então vou desabilitar lá, vou desabilitar o YouTube. Vocês podem habilitar e desabilitar com um simples clique nessa tela. Tá? Uma questão que vem batendo muitos provedores, às vezes, estão perguntando sobre o YouTube, se ele é HTTPS ou HTTP. Então, muito do YouTube hoje em dia, ele está em HTTP, certo? Mas algumas coisas já estão sendo migradas para HTTPS. A gente tem dados estatísticos que hoje mais de 50% ainda é HTTP, correto? Então, sobre esse tráfego que o cache interage. Muitas vezes o pessoal pergunta se o Cachebox trabalha, ele vai interpretar os HTTPS? Não vai interpretar, não vai atacar esse tráfego e mandar para o cache, porque é ilegal. Tá? É ilegal se algum cache disser: não, o YouTube está mudando para HTTPS e a gente faz HTTPS, muito provavelmente ele também está fazendo de site de banco, de site de alguma outra coisa que é indevido. Então o Cachebox ele é muito transparente nesse quesito também, e ele não faz cache de sites HTTPS. Isso atingiu todos os caches do mundo atualmente, então todo mundo está passando por uma readaptação no quesito YouTube. Ou seja, o YouTube mudou muita coisa para HTTPS e representava em torno de 60%, como vocês viram naquele gráfico anterior do tráfego dos provedores. Muitos dos caches do mundo inteiro reduziram a sua economia, o seu desempenho para o cliente final, porque por meio dessa mudança do YouTube. Mas a gente, do tráfego que é HTTP, a gente continua fazendo muito cache. Então, e a gente saiu até, inclusive, na frente de algumas outras tecnologias de cache no Brasil que ainda não conseguiram, inclusive no HTTP do YouTube, por eles terem mudado as regras de cache, de fazer esse parse do cache, do HTTP, do YouTube, e dar aquela economia tradicional. Então, agora eu vou passar para uma parte de desempenho, de uma análise de desempenho. Uma frase que eu coloquei ali é: não se deixe enganar por gráficos, porque a gente tem visto muita coisa em gráficos e a gente tem tentado achar uma coerência em gráficos de algumas outras tecnologias e a gente não consegue encontrar coerência. A gente já passou para Appliance, inclusive, alguns gráficos de outras soluções de cache que apresentam 50% de economia, 45% de economia de banda. E, na verdade, eu acho que eles se referem a aumento de link. Mas então, vou fazer um exercício bem rápido, bem técnico, para destacar um pouco essa diferença do aumento de link e da economia.
entrou no seu provedor 100 megabits de tráfego HTTP, saiu 120. A diferença é de 20 megabits, correto? Quanto é a economia que eu vou ter nesse cenário? A economia, na verdade, vai ser 16%. Mas o cálculo que eles fazem é 20 sobre 100, que vai dar 20%. E isso eles tratam como economia. Na verdade, isso é aumento de link. Isso não é uma economia, correto? Porque se vocês seguirem nesse cálculo, vai chegar num ponto que vocês vão economizar mais que 100%. Ou seja, eu não precisaria da internet. Então, esse é o cálculo. Então, a economia é feita de 20 sobre 120, que é o que está saindo, que é 16,67. Então, eu vou fazer só um exercício para continuar esse cálculo da mesma forma como algumas outras tecnologias apresentam a economia, só para a gente ver que vai chegar num momento em que vai extrapolar o limite. Né? Então, um provedor aí, agora, vocês veem que ele já passou em aumento de link, está em 300%. Então, ele deveria apresentar uma economia de 300%, se ele estava apresentando antes. Né? Então, é só para deixar bem claro o que os gráficos às vezes apresentam e o que a gente tem que entender dos gráficos, olhar, analisar através do tráfego dos seus equipamentos, o que realmente é economia e o que é aumento de link. Aqui é um gráfico, uma ferramenta bem conhecida de vocês, através do MRTG. Aqui a gente viu de um cliente, ex-cliente nosso, que mudou para uma ferramenta, outra solução, e a gente pediu autorização para ele para coletar algumas informações, para a gente ter aí realmente uma comparação, por que algumas ferramentas prometem tanto. Né? Então, a gente viu aí que a economia real nesse gráfico aí, a gente tem 3 medidas na MRTG, né? A gente tem a economia máxima, a média e a atual. Aí é nos 5 minutos, né? 5 em 5 minutos diário. A economia real aí nesse ponto, máxima, foi de 15%. A economia média, 13%. A economia atual estava em 5,2%. Tá? E aí nas soluções dessa outra ferramenta estava com 35% de economia. Mesmo pegando o pico máximo, naquele gráfico anterior, de economia, não dá 35%. Então, a economia real era de 13%. Certo? Então, são dados bem claros, bem específicos, medidos e calculados e recalculados. Então, ela é bem de analisar o desempenho mesmo, quando eu botei lá no começo da sessão, para a gente analisar os gráficos e não deixar se convencer por qualquer gráfico apresentando 50%, 30%. De, às vezes, analisar as peculiaridades de cada gráfico e ver se realmente isso está sendo mostrado ou se alguma outra característica está sendo apresentada de forma mais comercial e acaba afetando a parte técnica. Né? Então, bom, a mensagem que eu queria passar aqui é confiabilidade das informações, sempre fundamental, estabilidade e suporte de qualidade. Essas características vocês vão encontrar no nosso serviço e na nossa representação da Appliance. A gente tem sido bem realista e no Brasil a gente está com bastante cliente hoje, já está com uma base de clientes muito boa e com essas características. Com a simplicidade, com a confiabilidade nas apresentações dos resultados, a estabilidade e um suporte eficiente. Mais um detalhe também que eu destaco, eu acho que o Sérgio da Branet salientou muito bem, questão do Marco Civil. O Marco Civil que foi regulamentado agora há pouco tempo. Muitas soluções de cache ficam na borda do provedor e não estão devidamente preparados para receber isso. Ou seja, no momento que vocês mandam o tráfego de vocês para um cache e a partir do cache sai para a internet, já, se tiver com DSTNAT, por exemplo, já perde esse vínculo de IPs do cliente final, do provedor, e daí o cache deveria guardar essas informações. Então, antes de contratarem qualquer solução de cache, ou DNS, ou enfim, quaisquer que seja, sempre atentar nessa regulamentação do Marco Civil. E o Cachebox está regulamentado, ele guarda todos os logs de informações que o provedor precisa
durante todo o tempo de funcionamento dele. Então, essa característica está bem forte. O pessoal tem procurado bastante a gente, não encontrando essa peculiaridade em outras soluções. E na nossa ferramenta já vem integrada. Uma outra coisa sobre o DNS Box, que eu rapidamente comentei. A gente começou essa representação há pouco tempo, a gente já comercializou alguns produtos no Brasil. Então, é bem interessante a solução do DNS Box. E todas as peculiaridades que eu apresentei do Cashbox, a Appliance procura seguir um padrão também no DNS Box. Só para todas essa mensagem aqui, todas as características positivas dela são carregadas também para o DNS Box. Então, aqui, terminando a parte mais técnica e mais para mostrar para vocês alguns valores e números, que são os modelos que a gente tem, né, de produtos. A gente atende desde uma versão menor, tá, do X5025. Esse tráfego HTTP, está escrito HTTPS, mas está errado. Esse tráfego HTTP, ele representa 25%, 25 megabits nessa versão menor, tá, que é o X5025. Então, sempre o número do ladinho aqui representa a quantidade de... sempre representa a quantidade de banda HTTP que o Cashbox faz cache. Tá, então, na nossa maior versão, o X500, ele faz para 500 megabits de tráfego HTTP. Mas é HTTP, ou seja, o provedor, a gente estipula aí que em torno de 50%, 60%, 70% depende da característica de tráfego do provedor, do tráfego total, 50%, 60% é HTTP. Então, né, se o provedor tem 1 GB de link contratado, provavelmente ele tenha 500, 600, 700 megabits de tráfego HTTP, dependendo da característica de tráfego de cada provedor, obviamente. A comercialização do Cashbox, hoje ela é feita de 2 formas. Tá? Ela é feita através de venda e de locação. A venda normal e a locação, em ambas essas 2 opções, a gente inclui suporte e garantia do hardware enquanto durar o serviço, o contrato. Porque tanto na venda quanto na locação pode estragar alguma coisa e vocês vão pedir para a gente trocar alguma coisa, a gente vai trocar, sem custo adicional. Na locação, pelo contrato, mas na venda também. A gente já vendeu vários equipamentos e depois de 2 anos de uso, o cliente estragou os discos, então eu preciso trocar, vocês vão... A gente ressarce eles porque a Appliance ressarce a gente, então a gente passa isso para o cliente final. Comercialização, então, na venda 4 vezes no cartão, hardware, garantia durante todo o contrato, né? Reaproveitamento total num upgrade. Essa parte do reaproveitamento é bem interessante, né? Porque muitas pessoas, às vezes, compram umas ferramentas de cache ou DNS, ou seja lá qual for, com exorbitantes valores para um hardware. Vou pagar 50 mil num hardware e vou botar o software dos caras lá. E aí, tá, tranquilo. Daí, aí o provedor, geralmente, vocês mais do que eu sabem, o crescimento exponencial de cada provedor, hoje em dia no Brasil. Vocês sabem que a quantidade de link que vocês tinham há 2 anos atrás, hoje em dia um equipamento que vocês compraram há 2 anos atrás não seria suficiente hoje. Vocês teriam que adquirir um novo hardware. Isso no Cashbox é um ponto fundamental, porque vocês podem fazer totalmente reaproveitado o valor que você já pagou no equipamento anterior. A gente aceita o equipamento inteiro e faz um upgrade para uma versão superior e só paga a diferença do que vocês pagaram da primeira vez. Diferentemente de soluções que não são appliances, que vocês vão ter que investir de novo num hardware ou enfim. E a locação lá direto conosco, né? Da minha parte era isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e fico à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado.